Bom, boa tarde. Acho que nem precisava aqui do microfone, mas, enfim, vamos lá, acho que é bom para a gravação, né? Como eu estou coordenando essa mesa também, eu vou colocar aqui o alarme, então, se começar a apitar, eu coloquei 12 minutos aqui, que o total a gente tem 15. Então, nessa sessão, nós temos eu, né, Luciana, vou falar sobre esse trabalho de mensuração da eficiência. Depois teremos uma sessão Skype, né, especial, com Bruno Salama, que está lá em Berkeley, que vai falar sobre Contingent Judicial Deference, Theory and Application to Usury Laws, e, no lugar do Luciano Tim, sucedendo na presidência e sucedendo na apresentação, o Orlando Celso, que vai falar sobre economia da arbitragem. Tá? Então, sem mais delongas, não, antes de mais nada, muito obrigada, Maurício, pela realização, parabenizar pelo evento sensacional, né? Espero atender às expectativas. Bom, vamos lá. Esse trabalho, como o próprio nome diz, na verdade, é uma atualização de uma recém-literatura que vem acontecendo no Brasil, mais ou menos 10 anos, né, como o nome pode ser visto. Na verdade, o primeiro trabalho de mensuração nessa maneira, com essa metodologia, que eu já vou dizer qual que é o DEA, o Data Development Analysis, no mundo, né, pelo que se tem notícia, enfim, foi mais ou menos lá em meados dos anos 80, né, talvez um dos primeiros trabalhos tenham sido de 2 professores noruegueses, e desde então, né, o Kittelsen e o Forsund, e desde então ela vem sido bastante aplicada em diversos países. No Brasil, como eu digo, faz mais ou menos uns 10 anos, quando os primeiros trabalhos começaram a aparecer. Esses 2 primeiros, Foquesato e um trabalho meu também, foram working papers apresentados em congressos, né? Inclusive os 2 congressos internacionais. Depois eu tive aí o prazer de ter um dos papers que derivou da minha tese de doutorado, orientado pelo Paulo Fruquin, né? Publicado no IMA, e depois seguiram vários outros trabalhos no Brasil. Essa lista não é exaustiva, é apenas alguns exemplos que eu estou trazendo aqui, né? Então, a ideia, na verdade, vem toda de uma discussão sobre eficiência do judiciário, né? Então, ou seja, falta de eficiência no caso brasileiro, né? Então, na minha época do doutorado, isso já estava começando a discutir, era um tema que começava a despertar muito o interesse dos economistas, né? Eu acho que um dos primeiros economistas que começou a se preocupar com essa questão do judiciário foi o Armando Castelar, lá no ano 2000, publicou um livro, né, com análises de percepções de empresariados, de cientistas políticos, né, sobre o tema, né. E, aos poucos, uma velha explicação de por que as cortes por que o judiciário seria ineficiente, voltou-se para uma questão de gestão, né. Então, a gestão, a administração é importante, a administração das cortes é importante. A Maria da Collas trabalhou um tempo no Banco Mundial, fez vários estudos, inclusive, sobre o judiciário brasileiro, especificamente, e ela fez o levantamento em que os juízes brasileiros, em média, gastam 65% do tempo do trabalho com questões administrativas, não em julgamentos. Só que a gente sabe que, por enquanto, né, boa parte deles, a maioria absoluta deles, não tem nenhum treino em gestão, em administração, né, de funcionamento, e o que levou, né, o Sherwood, que também é um economista que estudou instituições legais de diversos países latino-americanos, dizer, né, o judiciário brasileiro ele é gerenciado por amadores. Claro que não amadores em direito, mas amadores em gestão, né? E é curioso quando a gente começa a conversar com os magistrados, enfim, né, principalmente aqueles que um dia foram presidentes, né, do TJ, do TRTs, eles sempre colocam, né, assim, o tempo que eles gastam decidindo quanto de papel de escritório eles têm que comprar, quanto de serviços que eles têm que contratar, é realmente um tempo que é muito grande, né, e, com isso, eles acabam não tendo tanto tempo e dedicação para o que eles realmente foram contratados e formados a fazer, né? Então, tem-se uma percepção, inclusive, dos ministros que foram presidentes, né, do STF, de que a questão da ineficiência judicial não é meramente uma questão de recursos, né? Não é que mais recursos resolveria mais o problema. Isso é muito comum na discussão de gestão pública em diversas áreas, não somente na área judicial, mas também em educação e saúde. Tá? Mas foi aí, né, no começo, no finalzinho da década de 90, começo de 2000, que começou essa discussão, né? E, aos poucos, alguns trabalhos, mesmo dentro da área do direito, né, tem essa percepção, esse foco. Esse é um trabalho muito interessante,
que o Ministério da Justiça encomendou para um grupo de pesquisadores, na época encabeçado por um professor que então estava na faculdade na Escola de Direito da GV de São Paulo, o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo hoje está lá na USP de Ribeirão. E eles fizeram um trabalho qualitativo de entendimento do que estava acontecendo nos cartórios judiciais. E o relatório foi publicado em 2007 e eles perceberam, né, trouxeram à tona uma questão que hoje virou meio modismo falar, principalmente na área de administração, que é a questão da liderança, né? Então, parece que até mesmo em cartórios judiciais, né, ter uma liderança empática, que consiga motivar as pessoas, né, que consiga juntar as pessoas para um objetivo, né, de, enfim, trabalhar mais, trabalhar melhor, isso realmente gerava um resultado. Tá? Mas a gente, na verdade, vai numa linha um pouquinho diferente. A gente vai, na verdade, para uma linha bem quantitativa mesmo, né, que foi, como eu disse, essa metodologia que originalmente foi desenvolvida na década de 70 por um pessoal de engenharia de produção, voltada inicialmente para setores que não são setores tradicionais econômicos, não são fábricas, não são lojas, mas normalmente são hospitais, são delegacias, serviços públicos. E aí, na década de 80, como eu disse, os dois professores noruegueses então fizeram essa aplicação, talvez pela primeira vez, pelo menos uma das primeiras vezes, para o setor judicial, né, para as cortes, né. Então, basicamente, uma metodologia de programação linear. E, basicamente, ele calcula uma fronteira de eficiência, né? Bom, calcula a fronteira de eficiência como? Eu olho para um conjunto de unidades, um conjunto de, enfim, no meu caso, né, tribunais, que tenham, né, bastante semelhança. Eu não vou comparar países diferentes, sistemas legais diferentes. Dentro desse grupo, eu vou selecionar aqueles que são, né, considerados os melhores, as decision-making units, né, que seriam, dentro desse grupo, os mais eficientes, então seria uma eficiência relativa. Dentro esse grupo de unidades que seriam relativamente mais eficientes, fariam parte do que a gente chamaria, então, de uma fronteira de produção. Tá? Então, a gente realmente está entendendo que existe algum objetivo de produção, né, de criação, vamos dizer assim, melhor, de resultado dentro desses tribunais, por exemplo, no nosso caso. A medida das unidades ineficientes é uma medida de distância dessa fronteira. Né? Então, quanto mais longe uma determinada unidade estiver dessa fronteira de eficiência, né, mais ineficiência ela vai ser. Daqui a pouco a gente vai ver isso com bastante clareza. O racional por trás é o seguinte, que essas unidades eficientes, a gente está comparando, a gente está fazendo esse cálculo baseado nos inputs e nos outputs, né, no que entra e no que sai. Então, é uma medida pura de produtividade, né, de eficiência em termos realmente de produção. É como se a gente estivesse dizendo que essas unidades que são as mais eficientes, elas estão empregando, né, uma quantidade e é isso que a metodologia vai fazer, né, comparável, porém com uma capacidade de produzir mais do que os outros. Né? Então, mesmo que no mundo real eles não empregam a mesma quantidade de inputs, o que a metodologia está fazendo é fazer um cálculo para ver, né, se mantivesse constante, né, qual que seria aquelas que conseguiriam produzir mais. Uma outra maneira de enxergar, que não é que eu emprego, e por motivos que eu não vou entrar no detalhe aqui, seria o contrário. Eu tenho unidades muito eficientes que empregam a mesma quantidade de inputs, que geram o mesmo resultado, né, o resultado de output, só que elas têm a capacidade de utilizar, né, de empregar menor quantidade de inputs. Tá? Uma é mais output e a outra é de menos input. Tá? Eu vou focar nessa primeira aí, né, nessa primeira onde a gente, mantendo a quantidade de inputs, de recursos, a gente produz mais. A explicação é muito simples, tá? Porque a quantidade de inputs no judiciário, basicamente, é pessoal, quantidade de juízes. Isso não é uma coisa que a gente pode mudar de uma hora para outra. Não é que nem numa fábrica. Tem muito empregado, vamos demitir. Né? Temos quantidades certas, isso está colocado em lei, né? Quantidades de funcionários e de juízes que, eventualmente, são empregados em cada tribunal. Tá? Então, contando um pouquinho mais, aí já para uma questão mais econômica, um pouco mais quantitativa, basicamente, a gente está encontrando, né, uma fronteira, aí, um conjunto de possibilidades de produção, que eu vou chamar aqui, né, de T, né, e esse T, na verdade, então, ela é uma combinação entre inputs
né, e entre outputs. Então, eu vou levar isso em consideração para calcular esse conjunto de possibilidade. Tá? Isso é um pouco aí da parte mais analítica. Né? Esse conjunto T, então, ela pode ser representada pelos Y, que seriam os outputs, e os X, que seriam os inputs, os recursos. Né? Outputs, produção, os inputs, os recursos. Tá? E esse T, então, seria a nossa fronteira de produção. Tá? E essa ideia de eficiência vem lá de Shepard, que é um economista clássico, né, lá da década de 70. Né, a gente pode levar em consideração, podemos entender que existe, na verdade, uma função de distância. Né, então, é por isso que a gente pode calcular uma fronteira de produção e a distância até essa fronteira. Cada uma das unidades, eu vou medir, né, a distância delas a essa fronteira, que é uma fronteira de eficiência. Tá? Que seria essa função D aí, que é uma função de distância, né? E sem entrar muito nos detalhes. Basicamente, o que a gente vai querer é calcular, né, essa medida desse θ, que vai ser justamente a nossa medida de distância. Tá? E aí, por definição, as unidades que são as mais eficientes dentro desse conjunto são aquelas que têm a distância igual a 1 em cima, né, 100%, tá? Em cima da fronteira, né, que tem esse θ igual a 1. Tá? Então, todas as unidades que forem consideradas não eficientes, elas vão ter um valor menor do que 1, menor do que 100%. Tá? E é assim que a gente vai ler. Tá? É um problema de maximização, como eu falei para vocês. Né? Então, basicamente, um problema aqui esse problema linear, levando em consideração que eu tenho uma quantidade, eu não vou entrar muito no detalhe, a parte matemática aqui, mas, basicamente, levando em consideração que eu tenho tanto de produtos quanto de recursos, quantidades que sejam positivas. E vai ser muito importante, depois que o computador nos fornecer os dados, esses vetores, né, que vão medir para a gente, na verdade, a gordura. Tá? Então, é uma medida de gordura, falando no bom português. Né, as unidades ineficientes, basicamente, vão ter alguns vetores aí de gordura. Um detalhe aqui também, né, a gente vai transformar esse θ aqui em φ, mas depois eu posso explicar os detalhes com relação, né, à matemática. Para o público de direito, que eu sei que tem alguns aqui, né, essa matematiqueira toda, talvez ela possa ser melhor entendida por um gráfico. Eu acho que o gráfico talvez seja um pouco mais simples, apesar de que é bem simplificado mesmo. O que o DEA está fazendo, basicamente, é criar essa fronteira, né, essa fronteira aqui de eficiência de produção. Bruno, desculpa que você não está vendo, depois eu passo para você os slides. Tá? Aqui no eixo Y, a gente está medindo os outputs, a produção. Né? Então, quanto mais para cima, mais se está produzindo. Aqui no eixo X, estamos medindo a quantidade de recursos que entram. Né? Então, o que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que cada um desses pontinhos aqui são unidades que a gente está analisando, considerando se são eficientes ou não. Tá? Por exemplo, está faltando algumas letrinhas aqui, mas, basicamente, aqui a gente tem um P1, P2, P3. Né? Cada um desses pontos aqui representam uma unidade, no meu caso, um tribunal. Por que, por exemplo, esse indivíduo 5, por exemplo, ele não está na fronteira? Porque ele está produzindo uma quantidade aqui de outputs. Nossa, peraí, desculpa, vou correr um pouquinho. Peraí. Deixa eu correr um pouquinho, então. Então, a ideia, basicamente, é que essa unidade 5 ela não é eficiente, porque ela conseguiria, produzindo, né, essa mesma quantidade de outputs, né, de produção, que está aí mais ou menos no 2, né, empregando essa quantidade de recursos, que deve ser uns 5 aqui, né, essa é a atual situação dela. Ela emprega mais ou menos 5 e produz 2. Só que seria perfeitamente possível, né, através de um cálculo aqui do DEA, dela aumentar muito mais a produção dela, mantendo a quantidade de recursos, que devem ser umas 5 unidades aqui, mais ou menos. Tá? Então, ou seja, ela não é eficiente, porque é possível, né, fazendo essa análise, dela chegar na fronteira, aumentando, reorganizando sua estrutura de produção e gerando um produto maior. A mesma coisa esse 6. Esse 6 está mais longe da fronteira ainda. Quer dizer que, empregando a mesma quantidade de recursos, 4, ela seria capaz de produzir muito mais do que ela está produzindo, que hoje deve ser por volta de 1 aqui. Ela seria capaz de produzir mais do que 4, por exemplo. Tá? E esses pontos em cima das fronteiras estão indicando que não é mais possível de elas produzirem mais, né, ou empregar menos recursos. Tá? É um modelo bastante simples aqui, porque, basicamente, eu tenho um tipo de produção, né, e um tipo de
inputs de recursos. O que, na prática, eu vou fazer, né, é mais do que isso. Tá? Então, eu vou pegar dados, primeiro, do Justiça em Números, né, para os 27 tribunais estaduais. Então, vou ter 27 pontos espalhados no gráfico, e eu vou ter 2 tipos de outputs, 2 tipos de produtos, né, as decisões de primeira e segunda instância, os recursos utilizados, basicamente, quantidades de juízes, primeira e segunda instância, e a quantidade de pessoal, né, de pessoal que trabalha nos tribunais. Isso é muito consolidado na literatura, né, a literatura 10 para tribunais é bem essa daqui mesmo. Tá? E aí, basicamente, eu ainda estou ponderando pela quantidade, pela carga de trabalho, né, porque, senão, os tribunais mais volumosos, São Paulo, por exemplo, sempre seria considerado mais eficiente. Mas não é verdade. Ela recebe mais, então ela também teria que produzir mais. E a ideia, então, é da gente ponderar. Deixa eu correr um pouco aqui. Esses foram os primeiros resultados das primeiras publicações que eu fiz. Né? Como eu disse, as unidades eficientes são aquelas que estão com 1.000, né? Que é 100%. Quanto mais longe de 1, mais ineficiente é. Nos 3 primeiros anos, da primeira versão aí da publicação, 2 estados, 2 tribunais estaduais apareceram como sendo consistentemente mais eficientes. Né? O Tribunal do Rio Grande do Sul e o do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, né? 100% nos 2, nos 3 anos. Tá? E aí, basicamente, esse novo trabalho foi uma atualização. Né? Então, a atualização de 2008 em diante, e aí agora eu tenho, então, 7 anos. Tá? E olha só que curioso. Tirando o ano de 2009, que eu ainda não tive tempo para entrar, é curioso, a gente trabalha com dados quantitativos, a gente tem que fazer análise qualitativa nos dados. Né? Não tive tempo ainda de fazer uma análise qualitativa, já aconteceu no passado de terem erros sistemáticos, né, na publicação dos dados. Eu tenho desconfiança de que tenha acontecido alguma coisa. Tá? Depois, vocês vão entender já por quê. Se a gente tirar o ano de 2009, de novo, a gente tem Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, para os 6 anos seguintes, como sendo os mais eficientes, tá? Dentro dessa, né, estrutura. Então, basicamente, se a gente pegar o ano de 2009, aparece São Paulo e aparece Pará, se eu não me engano, Pará, que são dados meio esquisitos, depois eu faço algum tipo de corroboração e a gente percebe que é o próximo slide, tá? ela não se mantém. Né? Uma das coisas que o DEA faz é, basicamente, encontrar das unidades que são eficientes, quais que seriam aquelas que seriam pares, né, de unidades ineficientes. Se você é ineficiente, você sempre tem um par, porque é esse par que vai ser o parâmetro para se calcular, né, o quanto que você conseguiria produzir a mais de sentenças, de decisões judiciais. Né? Quanto mais vezes uma unidade eficiente aparece como par de outras, mais, vamos dizer assim, usando econometrias, né, mais robusto é esse resultado. Tá? Então, a gente percebe que, no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, isso se mantém, né, são 25 unidades ineficientes ao longo desses anos, e o Rio Grande do Sul é par das 25. Né? E a gente pode ter mais de um par para a unidade ineficiente. O Rio de Janeiro também, um pouco menos do que o Rio Grande do Sul, mas também é par aí para uma boa parte, né, da amostra. Tá? E aí, falando bem rapidamente, né, isso aqui eu vou pular, porque é um detalhe aí matemático, né, dado que nesse último paper foi possível uma análise temporal maior, a gente conseguiu calcular, avançar um pouquinho mais, que é esse índice de Malmquist. O índice de Malmquist é uma derivação do DEA, basicamente mostra, além da eficiência, houve avanço na produtividade técnica, né? Então, aí está a função matemática de calcular, basicamente, a gente está calculando a eficiência técnica e também a mudança tecnológica ao longo desse período. Tá? E aí, mostrando um pouco para vocês, e é o resultado que me preocupou um pouquinho nessa segunda fase de estudos, 10 anos depois, né, é que, na verdade, não está havendo mudança nem técnica, nem tecnológica para boa parte dos tribunais brasileiros. Tá? O único que apresentou, os 2 únicos que apresentaram resultados de crescente, né, evolução tecnológica e técnica, foi o Estado do TJ do Amapá, por ser bastante pequeno, do Tocantins também, talvez bastante pequeno, então tem aí bastante espaço para crescimento, e o do Rio de Janeiro. Tá? Então, mesmo o Rio Grande do Sul, ele não se apresenta, né, consistente. Qualquer valor abaixo de 1, na verdade, quer dizer que está perdendo eficiência tecnológica. Né? Então, a evolução, tanto a eficiência técnica quanto a evolução tecnológica, eles estão, na verdade, regredindo com o passar do tempo. É bem pouca coisa, vocês podem ver, de novo, em termos percentuais, né, dá aí uns 22%, aqui 1%, né? Menos de 1%, 0,1%, mas ele é consistente ao longo desse período. Tá?
Tá? Então, já pulando para as conclusões, para não abusar aí do tempo, né, muitos trabalhos foram feitos ao longo desses 10 anos, né, com essa metodologia. Tá? Então, a gente tem aprendido bastante coisa, alguns trabalhos aplicando para os tribunais regionais do trabalho, né, federal menos, porque são só 5 tribunais regionais federais, é bom ter uma amostra um pouco maior, né, mas muito pouco tem sido traduzido para essas políticas, né, do mundo real. Para o pessoal do direito, o diálogo aí que eu faço é que a gente sabe que o CNJ tem feito diversas políticas de atualização, de modernização de tecnologia, processos digitais, etc. E tal. E pelo que a gente viu aqui, rapidamente, isso não está se traduzindo em mais eficiência. Tá? E tem um caso muito curioso que eu gostaria muito de estudar, assim, qualitativamente, passar um bom tempo, tentar entender o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, porque o resultado tem sido bem consistente, e de outros levantamentos que eu fiz, eu acho que é significativo. Tá? É isso, pessoal. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, saudar o Maurício, todos os demais, dizer que é uma honra estar presente virtualmente, que seja na UNB, e dizer o seguinte, eu acho que o PowerPoint fica difícil de apresentar à distância, então eu vou fazer uma apresentação curta, contando o que tem no paper, as nossas intuições básicas, e fazer uma apresentação curta, e conforme for, dependendo se for o caso, a gente fala um pouco mais, tá? Resumidamente, esse é um artigo coautorado com o Bernardo Guimarães. Então, o que nós estamos dizendo? Nós partimos do que nos parece uma verdade óbvia. E a verdade óbvia é a seguinte: o juiz avalia a regra, e se ele achar que a regra legislada é muito improvável que esteja certa, ele descarta a regra. Nós supomos que ele faz alguma espécie de... Nós modelamos isso com alguma forma de teste de hipótese. Né? Então, se o juiz acha que a chance da regra estar certa é muito pequena, ele descarta. Mais tecnicamente, isso quer dizer o seguinte, é que a legislação dá informações ao aplicador sobre a sua própria adequação. Ou seja, a probabilidade de enforcement de uma regra, ela é endógena à própria lei, que é a grande intuição que eu acho que assim, todo advogado sabe disso e o economista gosta de esquecer de pôr isso no modelo. Nos modelos econômicos, o P, a probabilidade de enforcement, geralmente é exógena, né? Ela cai do céu. Então, as preferências do juiz são, sei lá, o que for. E nós entendemos que é razoável supor que P seja a função de alguma coisa da própria regra. Então, P é função de X, sendo que X é alguma característica da própria regra. Bom, e daí? E daí que nós queremos, então, estudar um modelo que capture essa intuição e que dê, então, discutir possíveis resultados, tá? O primeiro resultado que nós chegamos é esse que eu mencionei a vocês no começo da minha fala, de que uma proibição pode criar uma permissão. Existem permitting prohibitions. E qual é a ideia? A ideia é de que quando a lei proíbe algo, ela aumenta a probabilidade de que o juiz permita algo relacionado que não estava proibido. Vou repetir, porque eu não tenho os PowerPoints para vocês lerem, né? Quando a lei proíbe algo, aumenta a probabilidade de que o juiz permita algo relacionado que não estava proibido. Deixa eu ilustrar com um exemplo, que é o que a gente usa de lei da usura, leis da usura, né? Ou seja, tetos legislados para as taxas de juros que podem ser cobradas. Suponha que não exista um teto legislado num determinado lugar, não existe um teto, portanto, o juro a ser cobrado é o juro de mercado. Bom, mas acontece que os juízes, em nenhum lugar do mundo, tá? Isso eu pesquisei muito, tem muita fonte no paper. Não existe nenhum lugar do mundo que os juízes aceitem contratos com taxas de juros gigantes, tá? Claro que o gigante depende de cada lugar. Então, só para facilitar, suponha que o juiz considere ilegal, qualquer doutrina,
tá? O juiz considere ilegal o juro acima de 40%. Okay? Então, a lei permite tudo, mas o juiz, em algum ponto, diz, aqui não pode mais. Suponha que o juiz ele discorde, portanto, de uma lei que permita juros até o infinito e estabeleça o teto em 40%. Muito bem. Agora, compara essa situação com uma em que, subsequentemente, uma legislação estabelece o teto em 50% de juros ao ano. Tá? Então, bom, o juiz discorda completamente de uma lei que permite qualquer taxa de juros. E aí ele coloca a taxa de juros, o limite onde ele achar que tem que estar. Por exemplo, nós estamos dizendo aqui 40%. Mas se a taxa é legislada por 50%, então ele discorda só um pouquinho dessa taxa de 50%, porque a best guess do juiz é 40%. Então 50% parece errado, o ideal seria 40%, mas 50% é pouco errado. Então ele não descarta essa regra como muito improvável de fazer sentido. E aí ele vai dar o enforcement de uma regra que diga uma taxa de juros de 50% ao ano. E, portanto, esse 50% ao ano prevalece. Então, o que eu pergunto a vocês é o seguinte, o que acontece com o contrato com uma taxa de juros entre 40% e 50%? Do ponto de vista legislativo, ele esteve sempre permitido. No primeiro caso, porque não havia teto nenhum. No segundo caso, porque havia um teto de 50%. Mas o ponto é o seguinte, só quando há um teto de 50%, o contrato com 45% de juros é permitido. Por isso que nós, nesse exemplo, essa é uma intuição, né? Nesse exemplo, uma taxa de juros legislada de 50% ao ano acaba por permitir os contratos de taxa de juros entre 40% e 50%. Para pegar a intuição num nível ainda mais abstrato, e mais ou menos da onde eu pensei nesse negócio na primeira vez, é o seguinte, no Deuteronômio, para quem conhece o mínimozinho de Bíblia, no Deuteronômio tem uma passagem que diz o seguinte, não emprestarás ao seu irmão israelita cobrando juros. E essa passagem é sempre entendida, portanto, como uma proibição à cobrança de juros ao irmão israelita. Mas o ponto é o seguinte, ao proibir a cobrança de juros ao irmão israelita, na realidade se está permitindo a cobrança de juros aos demais. E é possível, portanto, que, de verdade, na prática, em algum momento histórico, o efeito prático desta regra tenha sido não o de proibir a cobrança de taxa de juros do irmão israelita, mas o de permitir a cobrança de juros de outras nações. Essa é a intuição que tem aqui atrás, que a gente vai estar motivando e que está modelando e que reflete essa ideia da proibição que permite. Né? É uma coisa que vem da Bíblia. Muito bem. Essa é a primeira intuição do paper. Segunda, diz respeito à dispersão das decisões, ou seja, insegurança jurídica. Qual que é o ponto que nós fazemos sobre dispersão das decisões judiciais? É que a dispersão judicial, ou seja, a insegurança jurídica, ela tende a ser maior com uma lei que todos os juízes rejeitam do que com uma lei que alguns juízes rejeitam e outros aceitam. O que quer dizer isso? Se a lei é completamente absurda e nenhum juiz aceita, todos os juízes rejeitam, a insegurança jurídica tende a ser menor do que com uma lei que alguns rejeitam e outros aceitam. O que isso quer dizer? Que a lei pode melhorar, porque alguns juízes passam a aceitá-la, portanto ela está mais dentro do que é razoável, e a insegurança jurídica pode aumentar. Por isso que pode haver um trade-off entre a qualidade da legislação e a insegurança jurídica. Essa é a intuição. Então, para capturar de novo a intuição, vou dar um exemplo numérico. Tá? Suponha que a legislação esteja muito errada. Ou a taxa de juros o teto é absurdamente baixo. Por exemplo, o que a gente teve no Brasil, né, só fazendo um parênteses, a gente tinha no Brasil, na Constituição de 88, uma regra que dizia que a taxa de juros real não pode ser maior que 12% ao ano. Então, num país com
hiperinflação, você põe na Constituição que a taxa de juros é 12% ao ano. É lógico que é uma lei completamente absurda, inexequível. Quando os bancos estavam cobrando, na época, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000% de juros no empréstimo. Né? Quer dizer, é coisa de, com todo respeito, é coisa de jumento, mas estava na nossa Constituição. Então, suponha que nós tenhamos uma lei de jumento, tá? Uma lei, um teto muito baixo. Ou suponhamos que nós tenhamos uma lei muito alta, uma taxa de juros muito alta. Tá? Então, dá um número aqui. Suponha que nós tenhamos uma taxa de juros, um teto de 3% ou de 3.000%, tá bom? Ou muito baixo ou muito alto. Nos dois casos, os juízes rejeitam a taxa, tá? E aí, onde que a taxa vai estar na jurisprudência? Dentro de um range qualquer, dentro de um intervalo qualquer, porque agora nós estamos pressupondo que existe insegurança jurídica. Então, vamos supor que a taxa, como os juízes desconsideram a legislação, a taxa de juros ela vai estar num range, dependendo de qual juiz estiver julgando, vamos supor, entre 25% e 250%, tá? Só para facilitar. Bom, agora vamos melhorar a legislação. Em vez dela ser 3%, ela é 15%. Ou então, em vez dela ser 3.000%, ela é 300%. Tá? Bom, se você tem legislação que agora, em vez de 3%, é 15%, o teto, o que acontece? O juiz que antes estabelecia o teto em 25% vai começar a achar que 15% é razoável. Ele vai seguir a legislação. Então, o teto de baixo do intervalo vai ser 15%. Mas o juiz que achava que o teto tinha que estar em 250% continua achando que 15% é um teto absurdo. Então, o que acontece? A legislação melhorou, porque o teto foi de 3% para 15%, mas o intervalo de decisões foi de 15 para 250, ao invés de 25 para 250, ou seja, o intervalo de decisões aumentou. Tá? Eu faço esse mesmo exercício quando a legislação põe um teto absurdamente alto, depois passa para algo mais razoável. Tá? Então, essa é a ideia de que há um trade-off entre a qualidade da legislação e o nível de segurança jurídica. No paper, a gente traz 4 modelos. Um é um modelo de um juiz bayesiano que usa as suas priors, né, os seus gostos, né, para avaliar a legislação, porque nós estamos presumindo que o juiz avalia a legislação. O segundo é um modelo que descreve uma relação não monotônica entre a regra legislada e a sua aplicação, e é daí que vem esse efeito das permissões que proíbem e das proibições que permitem. Um modelo de lei de usura que aumenta o mercado de crédito. Então, na verdade, esse nosso paper tem também uma nova justificativa para a edição de leis de usura, porque eu posso estabelecer tetos à cobrança da taxa de juros e aumentar o mercado de crédito, que é justamente a proibição que permite. E um modelo de insegurança jurídica, tá, que reflete essa ideia da dispersão. E algumas extensões e aplicações dessas ideias. É isso. Muito obrigado. Gente, boa tarde a todos. Eu sei que deve ser uma grande decepção vocês me verem aqui quando vocês estavam esperando o nosso querido Luciano Tim, que está feliz com o Grêmio dele esse ano, mas ele teve um problema e pediu para que eu substituísse ele. O que acabou sendo uma sorte para mim, porque eu tinha submetido um paper sobre análise, intervenção judicial na área de competência residual não regulada nos contratos de consumo. A comissão organizadora foi boa o suficiente para achar que ele tinha qualidade para ser apresentado, mas eu fui desligado o suficiente para não ler adequadamente o e-mail e esquecer que eu tinha que concordar com a apresentação. E aí eu perdi meu slot. O Maurício me ofereceu, com muita gentileza e tudo, mas aí acabou que as coisas deram certas. E eu e o Tim temos conversado bastante sobre análise econômica da arbitragem, nós temos frequentado o CEBAR, e eu tratei exatamente de aspectos econômicos da arbitragem numa palestra para a qual eu preparei não sei se é um paper, mas um arrazoado, num evento conjunto da OAB do Rio de Janeiro com o Council of Barristers
England and Wales, e foi muito interessante, porque tratar a arbitragem, muita gente trata. Tratar os aspectos jurídicos de arbitragem, muita gente trata, mas fazer uma análise econômica da arbitragem não é tão comum. Tá? E eu acho que a gente tem alguns pontos interessantes para discutir. Uma técnica de apresentação que eu aprendi é distrair a audiência, encantar a audiência no começo. Então, eu vou aproveitar para fazer um save the date, aqui, pedir licença para a organização, para, antes de começar a falar, entreter sobre o tema, entreter os meus amigos aqui, lembrando a todos que nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, nós teremos o 11º encontro da BDE, estão todos já convidados, mais do que convidados, intimados, vai ser na bela cidade de Florianópolis, e o tema central é Direito, Economia e Instituições, Novos Desafios. Ok? Então, agora que eu já os distraí, já coloquei na cabeça de vocês a ideia de, poxa, ano que vem eu tenho que ir para Florianópolis, que é uma cidade magnífica para participar, eu posso continuar falando aqui de arbitragem. Muito bem, não sei se todos sabem o que é, mas muito rapidamente, é uma possibilidade alternativa de solução de litígios quando se tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Bom, começando a falar um pouquinho do aspecto econômico, por que é que se litiga? Né? As pessoas respondem a incentivos, as pessoas são autointeressadas, e não apenas autor e réu, mas todos os agentes do processo, inclusive do processo arbitral. Partes, juízes, árbitros, advogados, né? Todos têm motivações, litigar é uma decisão racional sempre, não se... É muito reducionista pensar em eu litigo apenas porque eu me sinto injustiçado, eu litigo porque litigar é uma opção que maximiza a minha utilidade, considerando a série de outras opções que eu tenho. Né? Como é que é esse aqui, Maurício? Aqui lá, onde que aperta? Tá. Muito obrigado. Então, e ainda, acho que essa é uma apresentação que foi preparada por uma audiência less distinguished, que essa que estão vendo. Então, tem uns conceitos bem introdutórios que vocês todos já sabem, né, que instituições importam, criam incentivos, decisões judiciais geram efeitos de segunda ordem no comportamento, tanto preventivo quanto efeitos futuros. E a pergunta ali que se faz é se decisões arbitrais têm efeito de segunda ordem, a resposta é sim. Tá? Quando a gente pensa em arbitragem, para pensar no seu aspecto econômico, a gente vai ter que saber quem é o autor, né? O que ele pretende, quais são os seus interesses, quem é o réu, quais são os seus interesses, o advogado, as outras partes, o juiz. Justiça é um bem público, como tal, trabalha com escassez, nós temos restrições. Uma pergunta que se faz também sempre é a arbitragem como privatização da justiça. Nós estamos tratando de privatização da justiça, nós estamos tratando de arbitragem como mais uma feature do contrato, e o que é que nós estamos tratando? E uma outra questão importante, também do ponto de vista econômico, é que você pode obter uma subsidização dos custos da demanda utilizando-se do judiciário, uma externalização e uma subsidização, enquanto que, na arbitragem, esses custos do litígio costumam ser internalizados totalmente. Então, são questões de natureza econômica importantes. Eu continuo falando ainda de uma maneira meio introdutória, né, o que é arbitragem, para que serve. Uma opção quase que mandatória de arbitragem é quando você não tem um juiz natural, não é? Isso na base, obviamente. Nós estamos falando aqui de arbitragem de forma geral e não arbitragem contratual. Né? Duas citações históricas conhecidas, né, que guerras, uma do Benjamin Franklin dizendo que guerras têm que acabar, e isso vão acabar quando toda a humanidade entender que suas desavenças têm que ser resolvidas por arbitragem. Mas existem outras vantagens, e agora falando mais da arbitragem comercial, né, algumas delas. Proteção de segredos comerciais, proteção de outros dados sensíveis, isso tem um valor econômico para as partes, sempre tem. Mas nós não precisamos falar de contratos, nós podemos falar de outras, ou pelo menos não de contratos no sentido puro, nós podemos falar de arbitragem em outros tipos de relações
relações familiares puramente patrimoniais, casais sem filhos, né, que podemos falar até modernamente de estipulação de cláusula arbitral, impactos antinupciais ou escrituras declaratórias de união estável e assim por diante. Preservamos os sigilos, mesmo quando existe decisão judicial, isso está específico no Código de Processo Civil, né, as questões judiciais correm, como forma geral, de uma forma aberta, não há segredo de justiça, mas há segredo de justiça quando se discute cumprimento de carta arbitral, se a confidencialidade estiver estipulada na arbitragem. Bom, algumas outras vantagens, e aí a gente está falando de uma comparação econômica, por exemplo, rapidez do processo arbitral. É obviamente uma ingenuidade pensar na arbitragem como uma solução rápida. Ela pode ser, e muitas vezes é, mais rápida do que o recurso ao judiciário, não é? E a gente tem alguns exemplos, esse precedente do STJ sobre a citação, por exemplo, um ato processual muito simples como a citação, quando é feito, a citação judicial tem que ser por carta rogatória, a citação do processo arbitral, carta simples. Então, a gente tem várias outras situações. Mas nós temos algumas desvantagens. Mas, antes de falar dessas desvantagens, a gente também tem um problema de comparação de interesse ou de utilidade ex ante e ex post. O que eu quero dizer com isso? A arbitragem ela é estipulada por uma cláusula contratual. Essa cláusula contratual é estipulada no momento da pactuação do contrato. Claro, ela pode ser estipulada também pontualmente quando surge uma controvérsia, mas isso é muito raro. Isso é quase que estatisticamente anedotal. Ou seja, você não tem muito pouco caso disso. Então a cláusula ex ante. E ex ante você não tem a controvérsia. Você não sabe qual é a controvérsia ainda. No momento em que se surge uma controvérsia, os interesses e a utilidade da parte, ela pode ter se modificado em relação à expectativa contratual existente no momento zero. Isso é um grande problema que é pouco estudado até agora. Então, se a pergunta é, a arbitragem é uma boa solução? Depende. Se você é o réu numa demanda em que você não tem um substrato probatório, uma conduta contratual muito boa, para você, réu, não é, porque ela provavelmente vai resultar numa sentença condenatória, com melhor qualidade técnica, num prazo menor. Então, os interesses das partes, eles não são os mesmos no momento da instauração, ou não necessariamente são os mesmos no momento da arbitragem, se comparados com o momento zero, o momento da pactuação contratual. Isso é uma coisa importante também. Bom, agora voltando a falar nas desvantagens, e eu estou falando de vantagens e desvantagens para tentar fazer uma comparação no final sobre os aspectos econômicos, o que deve ser pensado no momento de se optar pela arbitragem, né? Nós temos um problema significativo que, muitas vezes, os custos de arbitragem podem ser proibitivos. Mais de um caso, nós temos conhecimento de vários casos em que não é possível iniciar a arbitragem porque a parte não tem condição de arcar com as custas da Câmara Arbitral. Isso pode ser um problema gigantesco de acesso à justiça, isso já foi tema, inclusive, isso é frequentemente tratado nos eventos sobre arbitragem e tudo mais, e a verdade é que nós não temos uma boa solução, ou uma solução que funcione em 100% dos casos, para resolver esse problema, que a gente poderia chamar até de um problema de acesso à justiça, não ao judiciário, mas à justiça, né? Existem algumas, citei alguns regimentos de custas, mas são coisas proibitivas. Câmara Brasil-Canadá, eu tenho um slide aqui, me perdi um pouquinho aqui, mas FGV, aqui, uma estrutura de custas da FGV, da Câmara do Rio Grande do Sul. Bom, CAM CCBC, que é provavelmente a mais cara do país. Numa disputa de 6 milhões de reais, que é o meu exemplo ali, a estrutura total de custas vai chegar, com um tribunal composto de 3 árbitros, o que é o mais comum, vai chegar em quase 500 mil reais. No meu estado, Santa Catarina, as custas judiciais para propor essa ação vão bater no teto, que é
R$ 4.500, mais ou menos. Então, claro, essa conta não é tão simples, porque tem a questão de custo de oportunidade, da decisão arbitral mais rápida, comparada com uma decisão judicial mais demorada. Claro, você tem a possibilidade de condenação em sucumbência, multas processuais, litigâncias, mas, vis-à-vis, obviamente que a arbitragem é nominalmente mais caro do que a solução judicial. A gente pode afirmar isso. Quando se diz que é mais caro, é claro que a parte vai buscar outros benefícios que a gente vai falar sobre eles, né? Mas uma desvantagem em relação à solução judicial é essa questão das custas. Tá? Bom, como é que a gente resolve o problema da parte que tem dificuldade de iniciar um procedimento? E alguém deve estar pensando, bom, mas por que a parte vai ter como é que a parte vai ter dificuldade de iniciar um procedimento se ela sabia de antemão da estrutura de custas e a possibilidade de ter que se recorrer a essa Câmara? Como eu falei, é aquela diferença entre momento zero contratação e momento do surgimento da demanda. Imaginem vocês que um EPCista, uma empresa de construção, é contratada para executar um contrato para um produtor independente de energia, proprietário de uma hidrelétrica. O negócio vai mal, construção é um bom exemplo, porque muitas obras de construção civil saem do budget, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, inclusive construção, abrindo um parênteses, é um tipo de contrato muito propício para que você use dispute boards, para que você use adjudicadores, para que você tenha outras soluções alternativas que trabalham em conjunto ou trabalham de forma antecedente à arbitragem. Mas imaginem que esse contrato, esse EPCista de porte médio, tem o grande contrato da sua vida nessa empreiteira e, de repente, você tem um problema onde há um problema financeiro do produtor que começa a atrasar uma fatura, duas faturas, e a empresa, obviamente, fica numa situação periclitante com o caixa muito reduzido. E aí, com esse caixa muito reduzido, ele não tem condições de arcar com as custas iniciais. Como se resolve isso? Existem algumas possibilidades. As partes podem voluntariamente, ambas, renunciar à solução arbitral e ir para o judiciário, mas aí provavelmente a outra parte não vai querer isso. Nós temos agora third-party financing, ou seja, financiamento de arbitragem por um terceiro financiador. Isso está ganhando corpo no Brasil, mas ainda acontece com pouca frequência. Esse é um financiamento difícil de se obter, porque o financiador vai exigir uma série de testes antes que se possa fazer isso, né? Teste de plausibilidade do direito da parte, teste de solvência da outra parte. Então, é complicado, né? Financiamento de arbitragem nem sempre está disponível, isso é alguma coisa que tem que estar sendo pensada na hora de se definir pela arbitragem. Eu falo rapidamente também que a arbitragem não é para todos os casos. A gente pensa, por exemplo, em arbitragem de consumo, que no Brasil não chega a ser proibida, mas é muito restrita na medida em que só é válida quando a iniciativa se dá pelo consumidor, né? E esse problema de arbitragem de consumo é um problema no mundo inteiro. Eu trouxe aqui uma citação de um consumer advocate muito famoso dos Estados Unidos, o Ralph Nader, onde ele diz que a arbitragem é privada e ela não tem as ferramentas para entrar e obter os arquivos das empresas, informação relevante das empresas. Ele está querendo dizer que não tem na arbitragem um discovery que permite uma produção de prova tão boa como no processo civil americano. Geralmente é controlada por árbitros que querem negócios repetidos, né, das empresas, enquanto que para a pessoa que sofreu o ilícito, sofreu o dano, isso é um jogo de uma rodada só, mas para as empresas elas são usuárias rotineiras da arbitragem, então você pode ter, ele meio que implica que há uma certa captura ou uma quebra de isenção do árbitro, mas ela se presta muito melhor para outras áreas, como por exemplo direito societário, não que não existam problemas também com a arbitragem do direito societário, mas é muito mais propício, né? Bom, algumas conclusões que são, na verdade, fatores a serem levados em consideração pelas partes na hora de decidir pela cláusula de arbitragem. Primeiro, uma boa cláusula arbitral, ela pode evitar comportamento oportunista no que diz respeito ao dilema de litigar e não litigar.
Uma boa cláusula arbitral vai evitar questões, ou vai reduzir significativamente questões sobre competência arbitral, sobre forma de procedimento e tudo mais. Custos envolvidos também são um fator motivacional, né, se comparado com os custos judiciais. A tecnicalidade, falando muito pouco, né, esse é um aspecto muito ressaltado na decisão de optar por arbitragem. Os árbitros, eles podem ser escolhidos, e eles geralmente são escolhidos em função da sua capacidade técnica e competência e expertise na área específica, enquanto que o juiz de direito, a maior parte deles, tirando uma ou outra especialização que se consegue na metade final da carreira, é um jack of all trades, master of none. Né? Esse é o juiz brasileiro típico, jack of all trades, master of none. Ele joga nas 11, não joga bem em nenhuma posição, ou seja, ele mexe com direito de família, ele mexe com crime, ele às vezes não tem a expertise que um contrato altamente complexo precisa para entender o que acontece. E tem um fator indireto que eu preciso estudar melhor, já discuti isso com o Tim também, que é o seguinte: boa cláusula arbitral com referência a uma boa instituição induz indiretamente a que a parte tenha um melhor comportamento contratual, no sentido de uma maior atenção no atendimento às suas obrigações contratuais, porque ela sabe que a decisão sobre breach, non-breach, né, sobre infração ao contrato, não infração ao contrato, vai ser uma decisão técnica. Então, tem um efeito indireto positivo, uma boa cláusula arbitral. As partes tendem a... Isso é uma intuição, eu, infelizmente, não tenho dados empíricos para confirmar isso, já sei que vai ser difícil, mas eu tenho conversado com empresas que usam cláusulas arbitrais com frequências, e isso tem vindo mais ou menos como um consenso. Olha, presta-se mais atenção, tenta-se ser um melhor cumpridor de contratos em contratos que têm cláusula arbitral. É basicamente isso. Fica o contato e muito obrigado, gente. Would someone like to ask a question to the speakers? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que podem falar em português, não tem problema. Tá, tenho uma pergunta para o Bruno, daí para a Luciana também. Deixa eu fazer para a Luciana. Primeiro, quando faz ideias, está usando uns outputs, você é muito restrito nas variáveis que você tem, né? Mas o que a gente gostaria de um sistema judiciário é que ele desse previsibilidade, que ele desse redução de incerteza. E, infelizmente, a gente não consegue medir isso. Então, mas é bem possível, então, que tenha alguns que você está medindo, que está achando que são ineficientes, mas ele está realmente tendo muito sucesso em reduzir a incerteza lá, que é o que a gente realmente gostaria de medir. Se não tem algum jeito de pegar isso. O Bruno, está ouvindo? É para o Bruno essa pergunta? Não, essa é para a Luciana, mas eu queria aproveitar. Aqui você me ouve? Aqui você me ouve? Tem alguma coisa no som aqui que... Está ouvindo alguma coisa que a gente fala? Agora está ouvindo? A gente não está ouvindo você. Você cortou o som? Se você fala... Voltou. Oi, está ouvindo, Bruno? Não. Não. Se eu falar, está ouvindo? Aí sim, aí sim. Então eu tenho que vir para cá. Eu acho que é por causa do computador. Ele está pegando... Do eco. Não sei. Oi, se eu falar aqui, você ouve? Então tá, achei muito interessante a sua pesquisa, e ela me trouxe à mente a seguinte analogia, que nessa literatura de múltiplos principais, múltiplos agentes, múltiplas tarefas, você tem esse caso em que, se você tem um contrato, por exemplo, um professor, eu sou professor, eu tenho que fazer ensino, pesquisa e extensão. Mas acaba que os meus incentivos são todos botados em pesquisa, que é fácil de observar, fácil de medir, e ensino ninguém sabe muito bem, extensão muito menos ainda. Então, ao fazer isso, de certa forma, você está
me liberando para dar más aulas e para não fazer incentivos. De certa forma, isso tem um nome para isso aqui, chama Goodhart's Law. Eu acho que é Goodhart's Law, que é a ideia que toda vez que você vai colocar os incentivos, você cria incentivos e cria uma métrica para medir se você vai recompensar ou punir a pessoa, automaticamente está liberando ela de todos os outros esforços, que a pessoa vai centrar só naquela métrica ali. E isso me parece relacionado um pouco com o que você estava fazendo. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, mas eu entendo. Obrigado pela pergunta. Eu vejo um paralelo, né? Porque a nossa ideia é, ao proibir algo, eu implicitamente permito outras coisas. O seu ponto é, ao focar os incentivos em determinado ponto, eu automaticamente retiro os incentivos para outras coisas. O que eu acho é que o canal de transmissão desses dois mecanismos é diferente, né? Quer dizer, estou falando óbvio, é óbvio que você sabe disso. Mas, porque nós estamos pensando que no direito, o que é fundamental é a avaliação que o juiz faz sobre a regra. E você, no seu caso, nessa hipótese que você levanta, é uma espécie de resultado não planejado da regra, mas a regra se mantém. Deixa eu dizer a mesma coisa de outra forma. Eu acho o seguinte, os economistas já mapearam muito bem a ideia de que uma regra pode criar resultados perversos. A própria ideia de peso morto, sei lá, dos impostos, né, o efeito de substituição dos impostos e tudo mais, é isso, né? Eu crio uma regra para atingir um objetivo, mas eu acabo, eu destruo lá o rebus sic stantibus, né? As outras coisas sofrem um efeito disso. Mas todas essas construções, elas partem sempre do pressuposto de que a regra do modelo é a regra aplicada. E o que nós estamos dizendo é que a regra do modelo pode ser diferente da regra aplicada. E quando a gente considera que a regra aplicada pode ser diferente do modelo, a gente pode chegar em resultados diferentes daqueles que a gente imaginava. Eles, vamos dizer assim, a fenomenologia, para usar uma palavra horrível, né, a manifestação é a mesma, ou seja, eu atinjo uma coisa diferente daquela que eu estava pensando, mas a forma como isso acontece é diferente, porque na narrativa que você propõe na sua pergunta, a regra é de fato observada, e o que nós estamos propondo é que a regra legislada, estabelecida, é distinta da regra aplicada. Essa questão. Então, quando a gente usa DEA, a gente não está medindo nem qualidade da decisão, nem segurança. Para isso, uma metodologia que a gente tem usado bastante é a análise de decisão judicial. Acho que teve um painel hoje de manhã, né? Levantar o máximo de decisões possíveis. Isso está sendo facilitado pelo uso de Big Data e calcular probabilidades das decisões serem revertidas. Pelo menos a insegurança de uma instância para outra, a gente consegue calcular com bastante precisão. E o curioso é que, na verdade, esse trabalho do DEA, eu complementei justamente com o capítulo de decisões judiciais e das duas unidades, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que apareciam sempre como eficientes. O Rio Grande do Sul é o único Tribunal de Justiça Estadual que tem estatisticamente significativa chances de reversão das suas decisões no STJ. Ou seja, é uma decisão não tão boa, se a gente levar em consideração o STJ. Né? Então, apesar dele ser muito eficiente, as decisões dele são sempre revertidas no STJ. Tá? E isso aí cria bastante insegurança. Né? Será que nós concluímos a sessão? Então, uma salva de palmas. Professor? Tinha mais uma pergunta? Não.
Então tá, então vamos. Essa é a última perguntinha e a gente conclui. Ah, é para a Luciana? Então tá. Professora Luciana, desde o mestrado eu estou trabalhando com tecnologia da informação dos tribunais, e assim, no seu estudo, a senhora mostra que tecnologia não está trazendo mais eficiência, né? A Comissão de Eficiência para a Justiça da União Europeia, pioneiramente, em 2016, lançou um relatório, né, que mensurou, enfim, eles criaram um índice de tecnologia da informação em sistemas judiciais, né? E lá eles também tentaram fazer uma relação entre a eficiência, né, dos sistemas judiciais europeus e o índice de tecnologia da informação. E o que eles acharam que também não tem nenhuma relação. Muitos sistemas judiciais estão altamente tecnologizados, vamos dizer assim, né? Tem um alto preparo tecnológico, mas isso falando de países de primeiro mundo, né? Mas que isso não tem dado um impacto direto. E assim, o que eles estavam supondo, né? Que eles levantaram também projetos de governança, se há projetos de governança, né? Tudo mais. A questão é que há projetos de governança. O que não há é que esses projetos eles não atendem às opiniões dos tribunais locais, né? Então, assim, por que a tecnologia da informação não está trazendo eficiência? Assim, vamos para além do quantitativo, né? E assim, eu fiz esse mesmo estudo, eu tentei comparar com o Brasil, né? Mas não com esses dados mais elaborados que você tem, vai me servir muito. E o CNJ está fazendo esse levantamento do nível de nivelamento de tecnologia da informação nos tribunais. Está havendo desenvolvimento. E também eles mais recentemente, desenvolveram o índice de produtividade dos juízes, né? E não é uma causalidade, mas houve uma relação de que, quanto mais, né, são preparados os tribunais, tecnologicamente, mais os juízes tendem a ser mais produtivos, né? Você já achou o contrário, né? E assim, então a questão é por quê, sabe? Será que é uma falha do ponto de vista de ver realidades locais? Se, por exemplo, em 2009, quando o CNJ, de fato, fez todo um levantamento da necessidade do judiciário, o que a Comissão de Tecnologia da Informação verificou, né, nos tribunais locais? Que os servidores eles não sabiam nem preencher planilhas. Né? Então, assim, não é só preparar, né? Vamos ver se há impacto ou não, mas por quê? Né? Isso vai para além só da academia dizer que sim, mas de propor soluções, sabe? De ver onde que está, de fato. Né? Isso é um erro do corpo de governança, dos Conselhos Nacionais de Justiça, nos países, né? Isso de verificação de necessidades locais. Então, assim, eu acho que a gente tem de discutir, de fato, por quê? Se é uma solução, então por que ela não está sendo, né, enfim, Agradeço efetivada? bastante. Eu só faço um rapidíssimo comentário de que eu acho que ainda é cedo para a gente avaliar. Apesar dos meus resultados bastante pessimistas, ainda é cedo para avaliar, porque a gente sabe que houve uma onda, né, de toda essa informatização recente, né? e que precisa de um treino. Na verdade, às vezes, a tecnologia gera mais trabalho, porque as pessoas não sabem trabalhar com ela ainda. Isso mesmo. Estava conversando com o professor Nuno Garoupa, ele deve estar aí, né? E na Holanda, né, eu tenho os trabalhos da Dory Haley, que os juízes não compreendem tecnologia da informação, né? Então, às vezes, não só o que entra, né, mas como se processa, né, a questão. Obrigada. Enfim, obrigada. Muito obrigado.